aí pessoal, preparados para encrenca? Aqui quem fala é o Rod, sejam bem-vindos a mais um Top 7 e a sugestão do vídeo de hoje foi dos encrenqueiros Jean Couto e do Quarteto Batata. Eles deram a ideia de criar um Top 7 com os pokémons que eu acredito que podem se tornar Pokéride nos próximos jogos da franquia. Eu achei muito interessante esse tema e resolvi trazer aqui para vocês. Para quem ainda não conhece, o Pokéride surgiu com os jogos Pokémon Sun e Moon. Essa função pode ser utilizada assim que ganhamos o item Ride Pager, e aos poucos vamos liberando 7 tipos de montarias existentes, que acabou substituindo os antigos HMs que eram responsáveis por dar certas habilidades para alguns monstrinhos, como por exemplo o Fly e o Surf. O que na minha opinião foi uma das coisas mais legais que a 7ª geração trouxe para os jogos, já que agora não precisamos ter um Pokémon com cada HM ou um único monstrinho cheio delas, os conhecidos escravos de HM. O Pokéride é descrito como um costume da cultura da região de Alola, mas ainda assim eu acredito que os próximos jogos, incluindo os remakes de Pokémon Diamante e Pérola, também vão ter essa função. E foi pensando nos próximos jogos, incluindo os remakes, que eu criei essa lista com alguns Pokémons que eu acredito que podem ser escolhidos. Então já vai pensando na listinha de Pokémon que você colocaria neste top, porque você confere agora o Top 7 Pokémon para os próximos Pokérides. E para começar, em 7º lugar, na função Charge, eu escolhi o Bouffalant. Como vocês sabem, o Tauros foi o Pokémon escolhido em Alola para a nossa montaria principal. Além de correr em uma velocidade incrível, ele tem a capacidade de destruir algumas pedras em seu caminho. E foi pensando nisso que no lugar do Tauros eu escolhi o Bouffalant, pois acredito que ele tem as mesmas capacidades que o Tauros, e se sairia muito bem tanto na corrida como na destruição de pedras que ficam em nossos caminhos, pois na Pokédex é dito que o Bouffalant tem a força para descarrilhar um trem, e a sua cabeleira absorve os danos que ele poderia sofrer com esses impactos. E em 6º lugar, na função Search, ficou o Magnezone. O Search é uma forma de procurar itens escondidos nos jogos, e já tivemos essa função de várias formas, mas em Sun e Moon escolheram um Pokémon Stoutland para farejar esses itens. E no lugar dele eu colocaria o Magnezone, pois em alguns jogos já tivemos a função de procurar itens utilizando correntes elétricas, como aconteceu lá em Pokémon XY. Então achei que o Magnezone poderia ser uma boa escolha para localizar itens com a ajuda do seu magnetismo, já que na Pokédex está registrado que o magnetismo que o Magnezone emite é extremamente forte e pode até mesmo atrair outros monstrinhos da mesma espécie. E em 5º lugar, na função Paddle, ficou o Mantine. Esse Pokéride substitui o Surf, que era muito usado nos jogos, e em Alola escolheram a Lapras para cumprir essa tarefa. E no lugar da Lapras eu colocaria o Mantine, pois nesse caso a sua função seria somente o Surf. E segundo a Pokédex, o Mantine pode nadar em alta velocidade também. Além disso, ele tem a capacidade de sair da superfície da água e flutuar por um curto período de tempo. Mas imaginei ele mergulhando também, por isso criei essa esfera de vidro para que pudéssemos mergulhar em lugares secretos nas rotas aquáticas. E em 4º lugar, na função Glide, ficou o Pelipper. O Charizard foi o escolhido para esse Pokéride em Alola. E no lugar dele eu colocaria o Pelipper pelo simples fato de que no anime o Ash usou um Pelipper como Pokéride. E eu acredito que isso pode ter sido uma dica dos próximos Pokérides, já que em Sun e Moon não temos como usar o Pelipper. E em 3º lugar, na função Gallop, ficou Avalugg. Em Pokémon Sun e Moon temos Mudsdale, que é capaz de atravessar caminhos cheios de pedregulhos impossíveis de ser atravessados a pé. E foi pensando mais nos remakes de Diamante e Pérola que eu selecionei o Avalugg, pois como temos algumas rotas cobertas de neve, pensei que seria muito interessante em algum momento do jogo termos que usar o Avalugg para atravessar certos caminhos. Acho que ele se sairia super bem na função e o personagem poderia ficar montado em sua superfície plana com alguma espécie de acessório. E em 2º lugar, na função Jet, ficou a Starmie.
O Sharpedo foi o Pokémon escolhido para a segunda função do Surf, só que agora mais rápido e também com a capacidade de destruir pedras em seu caminho. E no lugar dele eu colocaria a Starmie, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de ficarmos nas costas da Starmie, poderíamos ser puxados com uma prática esportiva chamada esqui aquático, onde usamos os famosos esquis nos pés e somos puxados por uma lancha. Além disso, na Pokédex diz que Starmie pode girar na velocidade de uma hélice de navio, o que ajudaria muito na destruição das pedras. E para finalizar, em primeiro lugar na função Chove, eu escolhi o Kangaskhan. Em Alola, o Machamp foi escolhido para tal tarefa, afinal ele é um modelo de força e foi uma escolha perfeita para empurrar grandes obstáculos. E no lugar dele eu colocaria o Kangaskhan, até mesmo porque eu achei muito engraçado o Machamp segurando a gente enquanto empurra aquelas pedras. E foi justamente por isso que eu pensei em um Pokémon que seria igualmente engraçado nos carregando. Imagina só você sendo carregado como um filhote de Kangaskhan enquanto ele empurra alguma pedra. Além disso, os status de força física do Kangaskhan é um dos mais fortes, perde apenas para o seu HP. Esses foram os Pokémons escolhidos para os próximos Poké Rides. Lembrando que esse top 7 foi baseado em minha opinião, ou seja, nada disso aqui foi confirmado para os próximos jogos. E se você não concorda com a minha listinha, não tem problema. Deixe aí nos comentários quais Pokémons vocês acreditam que podem ser escolhidos para os próximos Poké Rides. E mais uma vez, muito obrigado Jean Couto e Quarteto Batato pela ótima sugestão desse vídeo. E se você também quer participar, deixe aí nos comentários sugestões para os próximos tops aqui do canal. E se você gostou desse vídeo e quer ajudar o canal a decolar na velocidade da luz, não esquece de deixar o seu joinha e também de compartilhar o vídeo com seus amigos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se e junte-se aos encrenqueiros do canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo logo. Um abraço do Rod e até a próxima!